boa noite, seja bem-vinda, viu? Deus abençoe ricamente você. Vamos lá, esperando as pessoas entrando. Amém, sejam bem-vindos. Hoje eu quero saudar a todos vocês, né, que estão chegando, que chegam primeiros, né, que estão sempre aqui pontualmente nos acompanhando, aqueles também que estão se preparando, ainda chegaram da lida, né, do trânsito. Hoje eu quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor, né, e quero aqui agradecer a Deus de uma forma bem especial, né, por mais uma semana começando, caminhando, né? A gente vai, sabe, eu tenho vivido nesses últimos dias a experiência de mergulhar um pouco. Eu tenho escrito, né, muito, eu tenho lido bastante, meditado bastante, e os outros afazeres do dia a dia também, né? E estamos aí a reescrever e revisar, né, aquele que foi o meu segundo livro, né, Das Profundezas. E hoje à tarde mesmo eu comecei, na verdade eu comecei pela manhã, 10 horas, quando eu vi já eram 4 horas da tarde. E é tão gostoso você ler o que você escreveu há exatos 9 anos, né? E ver Deus ainda falando tão plenamente em tudo aquilo que está sendo posto ali, né? Então, aguardem aí, final do ano, nós teremos o lançamento da segunda edição. Eu poderia dizer que vai ser uma edição reescrita Das Profundezas, que é um livro bem profundo, bem íntimo também. Ele é um retrato do meu coração, mas ao mesmo tempo é uma palavra a todos aqueles que estão passando por momentos difíceis. É baseado no Salmo 130, né? E eu espero que em novembro ele esteja já à venda aí, em sua segunda edição. E também eu espero entre novembro e dezembro o lançamento do meu novo livro, o 8º livro, que se chamará Arvorecer, né? Também é uma linda meditação sobre a vida humana, sobre o ser humano, e eu vou fazer uma comparação do homem com uma árvore, né? As lições da espiritualidade humana olhada a partir das árvores, né? E na verdade eu sigo aquele versículo do Salmo 1 que diz assim: ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e tudo quanto fizer prosperará, né? Então, basicamente, esses dias eu tenho mergulhado neste trabalho. Estava também há 15 dias aí escrevendo um material para um novo ministério, né, que vai estar nascendo em 2021 na nossa paróquia. Vocês vão ouvir melhor deles até o final do ano, mas nós já estamos começando a trabalhar, a aprofundar. O nosso Ministério de Família já está se reunindo. Sábado foi uma noite extraordinária. E em 2021 vem aí um ministério especialmente voltado para o matrimônio, para o casamento, para a vida a dois, né? Nós cremos, assim como as Sagradas Escrituras, como Aristóteles, como tantos grandes homens que pensaram a estrutura da vida, que a família é o berço da sociedade, né? Se ela vai mal, tudo mais também irá mal. Então hoje eu quero agradecer a Deus
pela possibilidade que Ele tem nos dado de caminhar nisso aí. E agradecer a Deus pela vida de todos vocês, né? A gente tá já naquele tempo assim de desconexão das lives, né? Porque quase algumas coisas já estão voltando o normal, digamos assim, para o cotidiano, mas nós estamos calculando a maneira de, pelo menos uma vez por semana, oficialmente, fazermos essa live aberta com todos vocês, refletindo sobre a Bíblia, refletindo sobre temas que nos abençoem. Hoje eu quero começar orando por todos vocês, orando por aquelas pessoas que estão estressadas, cansadas, doídas, doentes, mas também agradecendo pela vida de vocês, que todas as coisas estão caminhando bem, que tudo está se colocando no lugar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui presente hoje. Eu quero te pedir que o teu amor nos governe, nos oriente, nos harmonize em tudo aquilo que estamos a fazer esta noite. Traz em paz aqueles filhos que ainda estarão se conectando, todos que já estão aqui, que possam ficar até o fim para mergulharem na profundidade da tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo, em nome e por amor do Senhor Jesus. Visita os oprimidos, os cansados, também recebe gratidão pela vida dos que estão em saúde plena. Abençoa aquela tua filhinha de 5 anos de idade, que completou idade nova no sábado, a filhinha da Ana e do Gustavo, que o Senhor abençoe ricamente a vida deles e, Pai, nos torna mais e mais uma comunidade de amor, de plena paz e de serviço a Ti. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, eu quero começar hoje com um louvor bem bonito e ele vai ser um pouco o tom do que estaremos trabalhando hoje. Ele é assim, eu acho que todos vocês conhecem e amam esse louvor. Vamos lá? Amém. Que esse seja o nosso desejo, humilhar-nos, sermos humildes diante do Senhor e diante de todas as pessoas. Eu quero saudar aí Pati, né? Pati está voltando de férias, um período de férias aí bem especial. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, filha. Olha, hoje eu quero falar sobre Salomão. Essa manhã acordei e fui ouvir um grande teatrólogo brasileiro e filósofo, poeta, o Roberto Millett, que ele grava, né, textos clássicos
e ele gravou o sermão do padre Antônio Vieira, né? Quarta-feira de Cinzas é o nome desse sermão. E me fez refletir bastante coisa, e ali eu já estava com um tema no coração, me veio a dimensão de como trabalhá-lo. E um versículo que muito me marcou foi Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Mas antes de falar desse versículo, eu quero falar da pessoa que escreveu esse versículo, que escreveu este livro do Eclesiastes, Salomão. E eu coloquei no título que a gente hoje ia saber um segredo que Salomão percebeu e como ser feliz a partir desse segredo. Quem foi Salomão? Salomão, o filho de Davi, com Batseba, né? Salomão nasceu de um milagre de Deus. Foi um filho criado aos pés do Senhor, porque tanto Davi quanto sua mãe e o profeta Natã, que ajudou a mãe do Salomão a educá-lo na presença do Senhor, o levou ao temor, ao desejo de Deus. E é interessante que Salomão foi abençoado por Deus e ele construiu aquele que é o templo mais paradigmático, modelo de todos os templos do povo de Israel, né? O templo salomônico, né? O templo de Salomão. E é interessante que esse templo recebeu todas as medidas do próprio Deus, né? Deus foi o arquiteto desse templo. E quando inaugurou o templo, Salomão fez uma oração ali dentro, né? E é justamente essa música que a gente ouviu aqui, parte dessa oração. Se eu me humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei a sua prece e responderei ao seu clamor, né? Mas é interessante que Deus deu a Salomão uma prerrogativa. Você pode me pedir o que for. Você pode me pedir o que você quiser. Você pode me pedir o que você desejar e eu te darei, né? Enquanto na história de Aladim ele tinha 3 desejos, na relação de Deus com Salomão era apenas um desejo, era apenas um pedido. E eu fico imaginando se hoje Deus chegasse para mim e dissesse assim: Alexandro, você tem direito a um pedido, um único pedido, e eu te responderei. Você pode pedir o que você quiser, você tem a possibilidade de pedir o que você quiser, e eu vou te responder. E foi basicamente isso que Deus disse a Salomão. Eu pergunto a você, se Deus chegasse para você hoje e dissesse assim: você pode pedir o que você quiser, eu te respondo. Se a gente inverter isso, né, a gente pode dizer assim: o que nós estamos orando a Deus constantemente? Qual é a nossa oração mais fixada em relação a pedir alguma coisa, a desejar alguma coisa, algum bem de Deus, alguma dádiva de Deus às nossas próprias vidas? Se nós percebermos e se nós fizéssemos um exercício e anotássemos tudo aquilo que mais pedimos a Deus em oração, iríamos entender que era basicamente aquilo que nos move, né? Mas eu não estou falando daquelas orações que a gente faz quando todo mundo está nos ouvindo. Eu estou falando daquela oração que o nosso coração faz, que é aquilo que nos desespera, que é aquilo que nos traz a dimensão de sofrimento, né? O que é que verdadeiramente você mais pede a Deus, mais clama a Deus por? Essa oração que de repente revela um pouco da sua alma, revela um pouco de você, revela o que você realmente tem como valor na sua vida, na sua existência. Alguns que ficariam assustados quando percebessem que o que possuem de valor na vida é insignificante. Mas Salomão, diante da assertiva de Deus, ele fez um pedido. Ele disse: eu não quero riqueza,
não quero bens, eu não quero ouro, prata, eu não quero fama, eu quero a sabedoria. E é interessante que esse pedido de Salomão deve ter agradou tanto o coração de Deus, que a Bíblia diz que junto com a sabedoria, Deus deu a Salomão todas as outras coisas. Sabe, saber o que pedir a Deus é importantíssimo. É importantíssimo. Porque se nós pedimos o que é fundamental, todas as outras coisas virão. É como alguém que ganha um dinheiro. Um prêmio, digamos assim. E ela ganhou um prêmio de 200 mil. E ela pega aquilo dali e investe na sua formação, investe em bens que possam render dinheiro, né? E a partir daí ela vai caminhar. Mas imagina alguém que recebe 200 mil e aí troca o carro, faz uma viagem, gasta em festas, vai gastar aquele dinheiro e no final não vai ficar com nada. Então é interessante perceber o que é fundamental na nossa caminhada. O que é fundamental? O que estamos fazendo com as nossas próprias vidas? Salomão, em primeiro lugar, ele nos lembra que se nós temos a dimensão do que é fundamental, todas as outras coisas virão. Isso eu posso dizer a você em todos os aspectos da vida. Não tem meio termo. Se você souber o que é fundamental no seu relacionamento conjugal, as outras alegrias, os outros bens conjugais virão. Se você souber o que é fundamental na sua relação com seus filhos, todas as outras coisas virão. Se você souber o que é fundamental numa amizade, todas as outras coisas virão. Sabe, quem conhece o fundamental não se perde no periférico. Quem percebe o que é importante, o que é o essencial, não se deixa levar pelo periférico. E das maiores crises do nosso mundo, do nosso tempo, é que nós não sabemos o que é essencial. Nós não sabemos o que é essencial nas nossas relações. Nós não sabemos o que é essencial no nosso trabalho. Nós não sabemos o que é essencial numa amizade. Nós não sabemos o que é essencial na vida. Salomão pede sabedoria. E o que é ser um sábio? Tanto no mundo antigo, clássico, quanto bíblico. Sabedoria é alcançar medida. É alcançar equilíbrio. É saber lidar com as coisas. E uma das coisas interessantes que um sábio entende é que pessoas se comungam, coisas se usam. Pessoas se comungam, coisas se usam. O que é que significa isso? Você usa uma calça, você usa uma cadeira, você usa um carro, você usa uma casa, mas você comunga com o seu cônjuge, você comunga com o seu filho, você comunga com os seus amigos. É uma dimensão de mistério, de comunhão que eu tenho com as pessoas e de uso que eu tenho com as coisas. Agora, vejam só, o que é que está acontecendo hoje? As pessoas comungam coisas e usam pessoas. Usam pessoas para se aproveitarem da ascensão que elas podem trazer para a sua vida. Usam pessoas porque são um corpinho perfeito que você pode ter prazer nela. Usam pessoas porque elas podem te oferecer alguma coisa.
comungam com seus bens. Há homens que a sua alma é o seu carro. Há mulheres que sua alma são os seus sapatos. E nesse sentido, há uma tolice em todo esse pensar. Nós precisamos entender que as coisas não formam a nossa vida. São uso. Uso. Inclusive, hoje, eu posso estar simplesmente comendo ovo. Amanhã, lagosta. Né? Mas qual a diferença que isso vai fazer? Se no final são usos. Eu não sou a lagosta que eu como. Eu não sou o ovo que eu como. Agora, as pessoas que eu comungo, elas são transformadoras da minha vida. Elas deixam marcas profundas. Sejam boas ou más. Sejam transformadoras ou destruidoras. Sejam transcendentes ou que afundam o ser. Mas vamos lá. Salomão recebe junto com a sabedoria dele tudo. Tudo que ele pode. Ele escreve Eclesiastes e no livro de Eclesiastes ele narra um pouco tudo que ele adquiriu. Ele adquiriu posses. Vejam, no capítulo 2, a partir do versículo 4, ele fala sobre isso. Ele diz assim: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes, para regar com ele o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Então veja, eu fui um homem rico, o mais rico que viveu até agora na minha nação. Eu entrei naquela revista Forbes, né, como o homem mais rico do mundo. Tudo quanto eu quis em relação à posse, eu tive. Depois, Salomão vai dizer que foi o homem que adquiriu toda a sabedoria do mundo. Ele buscou livros em todas as nações. Ele buscou sábios. Ele escreve o livro de Provérbios, que é uma junção daquilo que todos os sábios já haviam falado até ele. Né? É uma coleção de provérbios, é uma coleção de ditos de sabedoria que ele conseguiu captar até então. Então, Salomão era um homem de grande sabedoria, de grande conhecimento. Salomão foi um homem que viu no trabalho, nas obras de suas mãos, o fundamento. E aqui é interessante. Deixa eu dizer uma coisa interessante para você. O trabalho não é o fundamento de uma vida humana. Se você acredita que o seu trabalho é tudo, você vai falir mais cedo ou mais tarde. Você vai perder as coisas que são fundamentais. Olha só, o trabalho é um meio, não é um fim. As pessoas estão transformando neste tempo, principalmente neste tempo, o trabalho como um fim. Vivem para alcançar um cargo, vivem para projetar empresas, vivem para ascender no trabalho. Hoje,
Muitos não conseguem nem se aposentar. Não tem a ver apenas com o salário dos aposentados. É porque não conseguem parar de trabalhar. Olha, deixa eu dizer qual é a finalidade do trabalho. O trabalho é um meio para dignificar a vida da família. Você trabalha para edificar a sua vida e a da sua família. O trabalho é um instrumento que tem como finalidade trazer a plenitude de vida para os seus. Se você ver o trabalho de outra maneira, ele vai afundar você. Ele vai destruir você. E é interessante perceber que a história de Salomão, vocês vão ver no final, é a imagem daquilo que eu vejo constantemente na busca absoluta do nosso tempo. Por construir uma imagem que lhe proporcione crescimento. Outra coisa que Salomão vai dizer que conseguiu riquezas. No capítulo 5, ele vai fazer... Olha, se você ler o capítulo 5 todo de Eclesiastes, Salomão está dizendo que tudo na sua vida em relação à posse, à riqueza, era exagerado. Salomão tinha muito mais do que um homem poderia viver se voltasse a viver em 8.000 vidas. Basta pensar que Salomão tinha um harém de mulheres que, com certeza, algumas ele não conseguiu nem conhecê-la. O possuir por vaidade, o possuir por exibição, para dizer, eu sou, eu possuo. E olha, quando alguém é porque possui, ela não é. Se você acredita que é porque tem a marca de tal carro, porque possui tal casa, porque comprou tal equipamento, porque tem investimento nisso e naquilo, porque você conseguiu barganhar isso e aquilo, você é o mais miserável dos ricos que eu conheci. E olha que eu já conheci muitos ricos miseráveis. Miseráveis na sua dignidade, miseráveis na sua maneira de atentar com sua família, miseráveis em como cuidavam da sua própria saúde, miseráveis em como lidava com os seus empregados, miseráveis no extremo da miséria. Eles só tinham dinheiro, bens. O resto lhes faltavam, eram vazios. É interessante que Salomão diz assim, em determinado momento eu percebi que tudo aquilo que eu possuía ia ficar pro namorado de minha filha, pro meu genro. Preguiçoso. Queria gastar tudo que eu conquistei até então. Trabalhei e não usufruí do meu trabalho. Simplesmente guardando. Um dia eu parto e quem vai usufruir do que eu juntei? E eu fico imaginando que muitos hoje são assim. Óbvio que também precisamos ter limite, precisamos ter medida. A gente não pode gastar tudo que a gente pega. Sabedoria é ter o quê? Medida. Mas também a gente não pode viver tão avarentamente. Amados, Salomão vai descrever tudo que um ser humano pode ter sem medida. Tudo que alguém pode conquistar sem medida.
Salomão era o homem do extremo. Extremo das posses, extremos da sabedoria, extremos do sucesso no trabalho, extremo da riqueza, extremo da luxúria. Salomão possuía a mulher que ele queria. Vejam, a rainha de Sabá, que se diz ser a mulher mais linda que existia na época, visitou Salomão e levou para ele mimos, presentes. Esse homem teve tudo que ele quis, pensou, desejou, projetou. Existem vários livros hoje. Como adquirir a riqueza de Salomão. Como ser, sei quantos passos para você ser como Salomão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Salomão foi o homem mais tolo entre todos os reis de Israel. Por isso que Jesus disse assim que os lírios dos campos se vestem em maior glória do que Salomão em toda a sua riqueza. Salomão esqueceu de algo que ele mesmo escreveu. Viemos do pó, e o pó volta à terra, e o espírito volta a Deus que o deu. Salomão esqueceu que ele era pó, que ele tinha limite, que ainda que ele prolongasse posses, bens, a vida tinha limite. Ele morreria. Ainda que ele tivesse tudo que ele quisesse consumir, ele não poderia consumir tudo. E sabe qual foi o resultado disso? Salomão se perdeu. Eu tenho uma frase para Salomão que diz assim: ele recebeu a sabedoria, mas não alcançou um coração sábio. Sabe o que é que acontece com o fim da vida de Salomão? Ele foi rejeitado por Deus. Deus o negou. Como aquele homem que fez um pedido tão nobre, que recebeu tudo das mãos de Deus, conseguiu acabar a vida sendo rejeitado por Deus? E é interessante, se nós pensarmos na questão de erros morais, digamos assim, Salomão foi santo em relação a Davi. Mas Deus rejeitou Salomão. Sabe por quê? Simplesmente porque Salomão permitiu que a sua vida de prazeres, de posses, de sucesso, de ganhos, bom vivant, o levasse para longe de Deus.
Ele permitiu que a cidade dos homens, que a Babilônia, se transformasse no centro de sua vida. Ele amou mais as criaturas do que o próprio Criador. Ele amou mais as coisas do que as pessoas. Ele destruiu a si mesmo quando se amou acima de Deus. E esqueceu de que tudo que ele possuía, tudo que ele tinha, tudo que ele era fruto das mãos de Deus. Olha o que diz 1 Reis, no capítulo 11. Salomão amou muitas estrangeiras. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres etéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não se casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus, e quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao seu Deus como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarotes, a deusa do Sidom, a Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai, havia sido. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para adoração de Quemon, o nojento deus dos Moabes, e um lugar para adoração de Moleque, o deus de Amon. Também construiu lugares de adoração onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incensos e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes e lhe havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso, o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse: você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu os meus mandamentos. Por isso, eu vou tirar o reino de você e vou dar aos seus oficiais. Como é possível o homem que experimentou uma profundeza tão grande com Deus permitir perder-se desse jeito? Sabe por quê, amados? Salomão esqueceu o que era fundamental. Eu tinha dito numa das aulas do 7 vícios capitais que quem quer tudo, na verdade, não consegue amar nada. Quem quer consumir tudo não consegue amar nada. Sabe qual é o problema do nosso tempo? A incapacidade de amar. E aí precisa preencher esse vazio do não amor com coisas, com trabalho, com posse, com beleza, com corpo, com prazeres, com tudo aquilo que provisoriamente pode trazer alegria. Sabe, não é que ter, possuir, ser, amar, ter uma boa aparência, ter um bom corpo, não é que isso seja o errado, porque são dádivas que Deus deu ao homem. O problema é querer chegar à plenitude através dessas coisas. Comungar com essas coisas como se fosse o centro de sua vida. Se nós fizéssemos um caminho contrário, entendendo que o centro é Deus e que a partir disso todas as outras coisas acontecem, seríamos felizes. Sabe? Amar alguém, ser muito feliz com ela, curtir uma boa música italiana, tomar um bom vinho, comer alguns queijos gostosos, uma boa massa com frutos do mar, e depois sonhar. É uma dádiva de Deus, mas pautado por um amor que transforma o outro em raiz plantada no seu jardim.
sabe, ver a alegria do filho por ter vencido uma etapa da vida. Tem algo mais pleno no coração de um pai, mas precisa ser pautado pela honra também que, como pai, você plantou no coração daquele filho para adorar a Deus. Porque o que adianta você elevar o seu filho potencialmente, você torná-lo alguém rico, capaz, e esse filho afastar-se totalmente de Deus? Amigos verdadeiros são coisas raras, mas são extraordinários. Poder sair numa noite, chorar, rir, contar boas piadas, mas também se aprofundar em conhecimento, abrir o coração para uma pessoa que você sabe que será fiel ao seu segredo. Esses são verdadeiros amigos, que são capazes de entrar na sua vida, embelezar os momentos mais difíceis, que são capazes de entender o seu choro, mas colocar você no ombro e correr com você nos ombros. Estes são os grandes amigos, mas eles precisam vir do olhar para Deus. Salomão esqueceu disso, ele inverteu. As mulheres corromperam Salomão, mas não foram as mulheres que corromperam Salomão. Foi Salomão que se corrompeu quando permitiu que o excesso destruísse sua vida e permitiu que o periférico tomasse o lugar de Deus na sua vida. Dostoiévski diz assim, há um vazio no coração humano que só Deus pode preenchê-lo. Não adianta você colocar qualquer outra coisa, buscar qualquer outra coisa, não vai preencher. Eu gosto muito de uma frase de Santo Agostinho, que ele começa as suas confissões. Ele diz assim: o coração está inquieto enquanto não encontrar a ti. E eu vou dizer uma coisa para você, filho. Você está inquieto não é porque não deu certo a sua negociação. Você está inquieto não é porque você não comprou uma casa nova ainda. Você não está inquieto porque você não pagou as suas dívidas. Você não está inquieto porque o futuro Não, você está inquieto porque o seu coração não descansou no fundamento. Porque você não conseguiu parar de querer ser o seu próprio Deus. Porque você não experimentou a graça de Deus que traz paz mesmo em meio à pobreza. Olha o que disse Davi, o pai de Salomão. Ele disse assim: fui pobre e necessitado, mas Deus nunca me desamparou. No outro verso ele diz assim: eu fui pobre e cheguei à riqueza, mas em momento nenhum eu vi Deus desamparar um justo. E não porque ele era certo, mas porque ele era entregue às mãos de Deus. Salomão sabiamente diz: você voltará ao pó. E sabe o que é que vai acontecer? O dinheiro que você tem nas contas na Suíça, no Banco Real, no Banco Bradesco, sei lá qual, vai esperar o inventário. E no mínimo você vai perder 15 a 20% de juros, de desconto, né, para o governo. Sabe o que vai acontecer com essa casa, que é um brinco que você não deixa ninguém sentar nem no sofá? Primeira coisa que vão fazer, os netos vão se reunir. E esse é o sofá que a gente sempre quis sentar e vovó nunca deixou. Não vai durar um mês. Usufrua das bênçãos que Deus já lhe deu. Os casais, curtam-se mais. Os pais, abracem mais. Os amigos,
Óbvio que a gente não despreza a medida, o trabalho. O trabalho é digno, dignifica o homem. Óbvio que a gente não despreza a administração. Os provérbios vão falar sobre isso. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Tolo é aquele que gasta tudo que tem. Quer dizer, equilíbrio, medida. Mas se você põe a sua vida apenas numa coisa e destrói o resto, você não é uma pessoa sábia. Eu quero ser o homem que vou ficar com o meu nome marcado na história porque eu escrevi 50 livros. Mas eu fui um infeliz que não consegui ter amigos, família. Sabe o que vai acontecer? Um dia, os meus livros serão esquecidos, como tantos outros autores já foram esquecidos, melhores do que eu. Agora, olha a segunda parte. O pó volta à terra, mas o espírito volta a Deus, porque veio dele. E aí está o centro de tudo. Lá naquele grande dia, o dia da vingança, o dia da ira do Senhor, o dia do juízo, ele vai perguntar a você, filho, o que você fez dos dons, dos talentos, da vida, do tempo, de tudo que eu dei a você. O que você fez das oportunidades que eu te dei de perdoar e de pedir perdão? O que você fez das pessoas que eu aproximei de você? O que você fez da riqueza que eu coloquei nas tuas mãos? Eu não coloquei dinheiro na tua mão para que você fosse um auto-adorador, mas que você fosse alguém que proporcionasse felicidade para os seus filhos, uma casa boa, educação, amasse os seus amigos, para que me reconhecesse também como o senhor do seu dinheiro e devolvesse a mim os dízimos e ofertas. Mas o que você fez? Você amou mais o dinheiro do que a mim. E eu não preciso nem alongar esse exame de consciência. Porque no dia Deus dirá: afastai-vos de mim, maldito. Eu não vos conheço. Vocês foram soberbos, destruidores de si, da própria chance que eu dei para vocês. Tá pesado hoje, né? Tá difícil hoje, né? Eu vou melhorar, eu vou diminuir a reflexão. É interessante que aquele texto que fala que Deus rejeitou Salomão tem uma linda frase. Ele diz assim: no entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo. Olha que coisa linda. A vida de serviço de um pai abençoou a trajetória de um filho que se perdeu. Deus teve piedade de Salomão por amor a Davi. E sabe, pare de idolatrar o seu filho e se coloque diante do Senhor por ele. Você vai ganhar muito mais. Pare de idolatrar essa mulher, este homem, achando que ele é o Deus da sua vida. Se ponha diante de Deus por ele e veja o que Deus pode fazer na vida de alguém que tem alguém que intercede por ela.
Eu não sei o que aconteceu nos últimos momentos de Salomão, se ele pediu perdão a Deus pelos seus exageros, pelo seu desgoverno. Mas uma coisa eu sei: o Deus da segunda, da terceira, da quarta chance, da quinta, da décima, da infinitude de chances, sempre esteve lá. E hoje eu quero me dirigir a você. Eu tenho certeza que, assim como Salomão, Deus já te deu tantas maravilhas. Pensem comigo. A primeira maravilha que todo ser humano tem: Deus nos ama incondicionalmente. Você pode fazer o que você quiser contra Deus, para se afastar de Deus, mas enquanto houver vida, haverá misericórdia. Enquanto houver vida, haverá perdão de Deus. Deus estará buscando, batendo na porta. Deus não desiste, Deus te ama. O amor de Deus por você não é situacional, não tem a ver com riqueza, não tem a ver com posse, tem a ver com o coração dele. O apóstolo Paulo diz assim: mesmo que formos infiéis, ele continuará fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Mas pense, depois de Deus, você tem outro bem. Os seus pais lhe amam. Ah, você não tem pai, seu avô, sua avó. Ah, você não tem avô, não tem avó, não tem pai, não tem mãe. O irmão, aquele irmão que ajudou você a crescer, que fez o papel de sua irmã, da sua mãe, do seu pai, lhe ama. Você tem uma família que lhe ama. E eu duvido que dentro da sua família não exista alguém que lhe ame de verdade. Você tem um esposo, uma esposa que lhe ama, que só você não vê o quanto você maltrata ele. Você tem amigos verdadeiros, não são bajuladores, não são amigos amigos de trio elétrico, amigos de festas regradas a bebidas, do churrasco. Não, você tem amigos que lhe amam, que são mais chegados do que irmãos. Você tem uma comunidade, se não tem ainda, apareça lá na nossa, que te ama. Amados, se eu tenho esses 5 níveis de amor, será que vai ser a casa que eu possuo, o carro que eu possuo, a roupa que eu visto, a comida que eu como, que vai me fazer feliz? Ou eu terei todos esses relacionamentos porque eu possuo dinheiro, porque eu como bem, porque eu viajo para todos os lugares, e diante disso eu posso dominar quem eu quero que esteja do meu lado e que essa pessoa tem que fazer o que eu quero que ela faça? Não! A única coisa que as pessoas precisam se render para serem amadas por nós é o amor. É se permitirem ser amadas. A gente está chegando nos momentos finais. Sabe, eu vejo tantas vezes homens que são tão amados por uma mulher, por uma esposa, e o tempo todo estão numa crise. Ah, será que é você mesmo? Será que é isso mesmo? Eu quero alegria, eu quero mais beijar na boca, eu quero mais, Filhos que são tão amados pelos pais, aí vão para a universidade, metem a cabeça nas ideologias que os professores propõem, aí volta para casa,
você é um repressor, você é um demônio, você é a causa de eu não ser feliz. Aí quando chegar lá, seus 60 anos, 50 anos, que papai e mamãe morrer, vai dizer assim, meu Deus, como eu queria ter esses velhos de volta. Essa noite eu quero dizer para você, em primeiro lugar, ame a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua mente, de todo o seu pensamento. Se coloque diante do Senhor. Ame a Deus como a ninguém mais. Você pode perder tudo, tudo, tudo. Mas se você não perder a consciência de Deus e a dimensão de quanto Ele te ama e quanto Ele te pode levantar outra vez, você não perdeu nada. Olhe para essa nega véia que está do seu lado. Esse amor de mulher que aguenta o seu ronco há 30 anos. E a ame. Ame com todo o seu coração. Agradeça a Deus pelos pais que você tem. Mande uma mensagem de amor para o seu pastor, viu? Porque o seu pastor lhe ama também. Saiba comungar com as pessoas. Agora o resto, as coisas, você usa. Usa o carro para ir numa praia com a família. Usa o dinheiro que você tem para fazer um bom churrasco e todo mundo juntos. Usa todo o ganho que você está tendo aí, os lucros da empresa. Sim, faça alguns investimentos, mas usa esses lucros também para uma boa viagem em família. Sabe? Vai ficar na memória. Lembra daquele dia, lembra daquele museu, lembra daquela praia, lembra, papai, o senhor lembra como foi lindo naquele momento que a gente estava naquela cidade e foi tudo tão especial. Isso é o que eterniza o coração. Carro só tem duas alegrias, quando você compra e quando você troca. O resto é um meio de transporte. Eu vou terminar hoje com a poesia de Santa Teresa de Ávila. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angustie, nada te perturbe. A Jesus Cristo segues, com grande entrega, e venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo, é glória vã, nada tem de estável, tudo passa. Deseja as coisas celestes, que sempre dura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite.